Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, chegou mais um momento, mais um dia ímpar, da semana. E por que eu digo isso? Porque, como os irmãos já sabem, toda quarta-feira levantamos aqui uma oração de intercessão pelos irmãos aí que colocaram seus nomes na listas, nome de familiares, amigos, filhos, enfim, talvez até os próprios nomes, Porque Deus, Ele transforma, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe aonde precisa estar efetuada uma mudança em nós. Vamos lá? Eu queria ler antes Êxodo capítulo 17, versículo 9, a partir do versículo 9, que diz assim: Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Então, Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada. Note, querido, aqui vem falando de duas coisas importantes. Tem até mais, mas vamos lá. A primeira coisa, o próprio Moisés declara, que ele mesmo, iria tomar posição no alto da colina para clamar ao Senhor. Ele diz: amanhã tomarei posição no alto da colina. Deus primeiramente nos chama para tomarmos uma posição na presença dele. Antes de vir o milagre, tem que ter posição. Tá pegando a visão? Antes de vir o milagre, tem que ter uma conduta. Antes de vir o milagre, tem que ter uma mudança. Antes de vir o milagre, tem que ter uma certeza e uma fé em Deus. Então Moisés era um homem de idade. E ele falou: olha, eu não posso mais ir à guerra, mas eu posso clamar àquele que vence todas as guerras. E ele falou: eu estarei amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Hoje dessa vara é a palavra viva. Você tem tomado essa palavra nas suas mãos? Você tem buscado uma posição diante de Deus? E quando a gente começa a andar, diz assim, que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Sabe, existe muitas das vezes uma gangorra espiritual na nossa vida e isso chama-se de guerra espiritual. Mas enquanto você prevalecer numa insistência santa com Deus, o que eu digo de insistência santa? Você entender que você tem que crer contra a esperança, você tem que crer contra aquilo que seus olhos veem hoje, porque quem vê, quando a bênção chega, não precisa mais ver, mas enquanto ela não vem, vai haver a separação daqueles que creem em Deus, daqueles que murmuram. Então é aí que está o milagre, da nossa esperança. Antes de receber, crer. E Moisés, enquanto ele mantinha as mãos estendidas para cima, eles venciam. Porém, quando abaixava, as amalequitas venciam. E quando diz aqui, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, havia Hur e Arão. Havia pessoas para levantar as mãos de Moisés. Eu não quero me estender muito, mas eu quero dizer para você, eu sei que as suas mãos estão cansadas. Eu sei que as suas vistas estão em lágrimas, porque quem entra nessa lista necessita de uma mudança, necessita de um milagre. Mas a primeira coisa que eu digo para você, entra na posição, não clamando apenas por um milagre, por uma mudança, mas clamando pela sua vida, clamando pela sua alma, para que através de você, na posição, seus familiares alcancem a vitória. Vai sempre existir uma guerra contra os amalequitas, mas aquele que pertence ao povo de Deus sempre prevalece, sempre prevalece. E aqui Moisés já era de idade. Aqui está falando realmente de um homem de idade, não conseguia ficar com as mãos levantadas, mas a posição já estava no coração de Moisés e tinha pessoas que levantavam as mãos cansadas. Hoje, tanto eu quanto os intercessores neste grupo, estamos aqui pela fé, de uma forma espiritual, crendo que nós, através das nossas orações, o Espírito Santo está levantando as suas mãos, está levantando as suas esperanças, dizendo para você, vai passar. Apenas fique na posição, vai passar. E é isso que nós temos que crer.
Agora é crer não da boca para fora, mas crer numa mudança interna. Crer entendendo que tem um renovo e um novo de Deus. Tirar mazelas e coisas que não servem mais na nossa mente, colocar coisas novas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eu quero dizer para você, pelo Espírito Santo de Deus eu creio que nós aqui estamos levantando as suas mãos. Fica tranquilo, você vai sair desse hospital, você vai ter mudança nesse presídio, vai sair daí. Agora é sair com um renovo de vida. E ainda que você não saia, aí mesmo você vai entender que Deus trabalha no oculto, no escuro, na dor e transforma. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele diz, posso todas as coisas. Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. Quando a gente vai, finalizando minha palavra, para Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 diz, eis que faço nova todas as coisas. Tem novidade para a sua vida. Ei, enxuga essas lágrimas. Tem novidade para a sua vida. Crê somente e verás a glória de Deus. Moisés já não tinha uma disposição de lutar fisicamente, mas estava cheio de disposição para lutar espiritualmente. Você tem que entender que tem uma guerra espiritual, mas o leão da tribo de Judá continua se levantando e à frente daqueles que o buscam espírito em verdade. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, Pai amado, homens e mulheres com N situações estão nessa lista, mas eu creio que o Senhor conhece cada coração, cada sentimento. Eu creio que o Senhor transforma aqueles que pela fé tomam posição, levantam as mãos e diz, Senhor, eis-me aqui. Eu já não tenho forças, mas tem irmãos que estão orando por mim. E eu estou sentindo um renovo na minha vida, um renovo na minha mente. Eu estou sentindo uma alegria. Eu estava sem mais alegria nenhuma na minha vida, mas através da tua palavra, não me importa os ventos que Satanás joga no meu ouvido, eu continuo crendo em ti, porque o Senhor conhece o meu coração, e nem o Senhor me lança em rosto, porque o Senhor está vendo o meu esforço, o Senhor está vendo a minha determinação. Eu ainda não sou perfeito, porque nós vamos ser perfeitos no céu, na eternidade contigo, mas eu estou lutando contra a maré do mundo, porque eu creio contra a esperança dos que me cospem, porque o Senhor me abraça. O Senhor está à frente da minha luta. O Senhor está vendo quanto me dói, mas enquanto eu persevero. Por quê? Porque eu creio em ti. Fique com esta oração. Diga assim, eu creio, eu recebo. Recebe esta oração. Fica de pé. E ainda que você não possa, ainda que você esteja apenas sentado, sem forças para levantar, estamos levantando sua mão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai te dar de vitória contra os teus inimigos, porque aqueles que estão em Cristo prevalecerão contra as ciladas do inimigo. Que Deus te abençoe, querido. Recebe com fé esta oração. Recebe com fé. Levante-se novamente. Se posicione, porque eu ainda não conheço ninguém capaz de disputar com o nosso Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, é o Jeová Jireh, é o Deus proverá. Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Graça e paz. Família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus. Aleluia.